Milionário negro, salvo por mendiga e corre para voo. Amor inesperado nasce. Elisa nunca imaginou que a vida poderia desmoronar tão rapidamente. Naquela manhã, a News Alert que brilhava na tela de seu celular trouxe a notícia devastadora. A imobiliária Gal, a empresa que sua família havia construído com tanto suor e sacrifício, havia colapsado. Agora, tudo o que ela conhecia estava em ruínas. Não havia só o fim do negócio, mas também o desaparecimento inexplicável de seus pais. O desespero apertava seu peito como um nó. Onde estavam eles? Como poderia, em meio ao caos, encontrá-los? Foi em uma de suas andanças nervosas pelo centro da cidade que Elisa esbarrou em algo inesperado. Um homem, alto e elegante, estava prestes a perder seu voo. O título da notícia que estivera lendo antes voltou à sua mente. Milionário negro salvo por mendiga. As palavras a deixaram intrigada. Ao olhar para o homem, vestindo um terno impecável, com o rosto tenso e os olhos preocupados, soube que era Domingos, um empresário que enfrentara a vida com coragem, em um mundo que muitas vezes lhe dava as costas. Enquanto ele corria, passou por ela e, num ato instintivo, tropeçou. Elisa, com o coração acelerado, segurou seu braço. "Você precisa ir", disse ela, sua voz transbordando determinação. Ele, surpreso, virou-se para ela. A conexão foi instantânea. Um silêncio carregado de compreensão pairou entre eles. Ali, no meio do caos, as incertezas de cada um pareciam finalmente se tocar. Mas não foi só isso. Ao resgatar Domingos, ela sentiu a força da vida a pulsar. O relógio marcava a hora do embarque, e ele tinha um voo para Lisboa, uma cidade que ela sonhara em visitar. E agora, talvez fosse a chave para um futuro promissor. Mas o que Elisa tinha a oferecer? Era só uma jovem em busca de respostas, sem família e sem certeza. "Eu preciso de uma passagem também", disse ela, a vulnerabilidade vazando em cada palavra. Domingos hesitou, os olhos escaneando sua expressão. Ali, em meio ao frio da despedida e à urgência do momento, o entendimento começou a se formar. Mas então, uma briga irrompeu ao redor, barulhos de gente discutindo, expressões de desdém. Elisa percebeu que o que antes parecia promissor, agora se tornava um campo de batalha emocional. A tensão cresceu entre eles. O que era apenas um encontro, agora pulsava com significado. Quando Domingos finalmente decidiu ajudá-la, ele fez isso em um gesto generoso. Mas Elisa não pôde deixar de se perguntar o que isso realmente significava. O que caracterizava uma família? Seria ele a solução para seus problemas? Ou apenas uma fuga? As perguntas remetiam a um abismo dentro dela, que girava e girava, fazendo-a sentir um frio na barriga. O que ela faria se pudesse escolher entre seguir seu legado e abraçar esse novo amor, tão inesperado e tão raro? O destino se desenrolava diante dela e a escolha pesava como uma âncora. E naquele instante, enquanto o caos envolvia tudo ao redor, Elisa olhou nos olhos de Domingos e se perguntou se poderia confiar nele. Estava prestes a descobrir que suas ações não afetariam apenas sua vida, mas também a dele. O que será que o futuro guardava para eles? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Causi, o tempo parecia parar. Mas antes que pudesse concluir seu pensamento, o que era um momento de intensidade e conexão foi abruptamente interrompido por um grito agudo vindo de um canto da sala de embarque. Socorro! Alguém ajude! A voz era de uma mulher desesperada e rapidamente todos ao redor viraram a cabeça. Elisa, com o coração disparado, viu a mulher ser rodeada por um grupo de homens, todos com expressões de raiva e frustração. O barulho rapidamente se transformou em uma cena de tumulto. Domingos, sem pensar duas vezes, jogou a mochila ao suelo e correu na direção do tumulto. "Espere!" gritou Elisa, mas foi engolida pelo medo. O grupo começou a empurrar a mulher, e a expressão no rosto dela era de puro pavor. Algo dentro de Elisa se partiu ao ver aquela cena. Correu atrás de Domingos, seu instinto a puxando em direção ao que estava acontecendo. Quando chegaram perto, Domingos se postou entre a mulher e os homens. "Afastem-se dela!" ele gritou, sua voz ecoando, cheia de autoridade. Ela reconheceu a força dele, mas o pânico crescia em seu estômago. O clima estava tenso. As pessoas ao redor se aglomeravam, murmurando e gravando com os celulares. Um dos homens, robusto e com uma expressão de desprezo, empurrou Domingos. "Quem você pensa que é? Ela não é nada para você." As palavras cortavam no ar, como uma lâmina. Elisa sentiu uma onda de adrenalina e, sem pensar, se posicionou ao lado de Domingos. "Ela é uma pessoa! Você não pode fazer isso!" Sua voz estava tremendo, mas ela não recuaria. O homem encarou os dois, mas foi um gesto inesperado que transformou o ambiente. A mulher ofegante, com os olhos cheios de lágrimas, levantou as mãos. "Parem! Eu sei quem eles são!" A tensão cresceu ainda mais, como se um silêncio pesado instalasse-se sobre todos. "São os homens que sequestraram meus filhos!" O choque percorreu a multidão como um relâmpago. Elisa olhou para Domingos, seu foco se quebrando. Ele a observava com uma mistura de surpresa e preocupação. O que isso significava? Os homens se foram, mas a revelação da mulher mudou tudo. O ambiente tornou-se uma panela de pressão e Elisa sentiu seu mundo implodir. Sequestrados? Ah! Sua mente correndo para seus próprios pais desaparecidos. Domingos, percebendo a gravidade do que esputara, franziu a testa e assentiu, sua esperança brilhando em meio ao desespero. As palavras ressoaram como um choque elétrico. "O quê? Como você sabe disso?" Ela precisava de respostas. Precisa entender o que estava acontecendo. Mas antes que qualquer um pudesse responder, a mulher desabou no chão, exausta, e um dos homens começou a se aproximar novamente, com uma expressão ameaçadora. "Temos que ir, agora!" Domingos puxou Elisa para se afastar, mas ela sentiu um peso no peito, a necessidade urgente de entender tudo. As perguntas formigavam. O que isso significava para elas? O que mais estava em jogo? Domingos parecia confuso, e a multidão, agora agitada, começava a se dispersar, mas os segredos dela e da mulher pareciam entrelaçados por um fio invisível. Elisa olhou para Domingos,
os olhos dele refletindo a mesma confusão. O futuro estava repleto de incertezas, e naquele momento tudo parecia prestes a mudar. A escolha de confiar ou não no homem ao seu lado ressoava mais forte do que nunca. E quando a mulher sussurrou uma última palavra, como uma adição à profundidade do mistério, Elisa se deu conta de que o que começava como um encontro casual poderia dividi-los para sempre. O que mais seria revela? Ela olhou nos olhos dele, buscando qualquer sinal de segurança, mas uma expressão de urgência cruzou seu rosto. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, sua voz alta, chamando a atenção dos que ainda observavam. Fúria e confusão misturavam-se no ar. Então, como um soco no estômago, as revelações da mulher ainda ecoavam em suas mentes. A multidão, antes apática, agora murmurejava, e a energia no ar mudava drasticamente. De repente, um estalo se ouviu logo atrás deles. Elisa se virou, o coração disparado. Um homem, vestido de terno escuro e com uma expressão dura, avançava em sua direção. Ele tinha os olhos cheios de raiva e uma ferocidade que parecia tão real quanto o pânico dela. O homem gritou: "Ela está mentindo! Este é um truque para chamar atenção!" Domingos se posicionou à frente de Elisa, como um escudo humano. O tremor da situação se intensificou. Elisa queria correr, mas as pernas pareciam coladas ao chão. "Essa mulher precisa de ajuda!" Domingos gritou, a voz dele cheia de determinação. Mas o homem aumentou a intensidade, seu olhar ameaçador cortando como um facão. "Se você soubesse do que ela é capaz, não estaria aqui!" O homem gesticulava, e Elisa percebeu que muitos na multidão agora estavam divididos. Uns apoiavam Domingos, enquanto outros pareciam se inclinar para o homem, como se tivessem caído na sua teia de mentiras e manipulações. Nesse momento, a mulher levantou a cabeça, limpando as lágrimas. "Por favor, a verdade é mais complicada do que você imagina." Sua voz, antes fraca, agora tinha um impulso desesperado. "Eles não são apenas homens. Eles estão ligados a coisas muito mais profundas. Sequestrar pessoas é só uma parte." Domingos virou-se para ela, seu semblante embaçado pela confusão. "Do que você está falando?" A urgência pulsava, mas o que ela estava prestes a revelar fez o silêncio ser ainda mais gritado. "Tive que me envolver. Eles têm algo que é mais do que apenas dinheiro. Eles buscam algo que..." Então, como uma lâmina cortando o ar, a mulher caiu como se a vida tivesse abandonado. O choque se espalhou como fogo entre os presentes. A multidão não sabia se deveria ajudar ou se afastar. Nesse momento, algo aconteceu. O homem de terno escuro deu um passo à frente, os olhos brilhando de uma maneira sombria. "Chega! A hora do acerto de contas chegou!" Ele puxou um objeto do bolso, algo que reluziu sob a luz das lâmpadas da sala de embarque. Era uma arma. E antes que alguém pudesse reagir, ele disparou um tiro no ar. O estampido ecoou, cortando a tensão como uma faca. Elisa sentiu o estômago girar. O pânico tomou conta, e todos começaram a gritar, a multidão se espalhando como folhas ao vento. Domingos puxou Elisa em uma direção, mas não havia certeza de onde ir. O homem parecia imperturbável, seu olhar buscando alguém entre a multidão. Os gritos de terror se misturando. "O que você quer?" Domingos gritou, sua voz alta, mas cheia de medo. "Se você tiver filhos!"
Pense na compaixão. Mas o homem apenas riu. Companhia? Não, eu quero respostas. Respostas que essa mulher tinha, mas que você a fez perder. E enquanto o caos se desenrolava ao redor, Elisa percebeu. A mulher não era apenas uma vítima. Havia algo mais profundo, algo que a ligava aos segredos da imobiliária de sua família. Seria essa a razão do desaparecimento de seus pais? O coração dela disparava à medida que um novo tipo de medo a invadia. O que ela havia se envolvido? Um grito ecoou na sala, enquanto a mulher se levantava. Mas não era a mulher que eles conheciam. Era outra, transformada. Uma revelação que deixaria marcas profundas. O verdadeiro jogo estava apenas começando, e o que quer que acontecesse a seguir mudaria tudo. O futuro deles estava em jogo, e as perguntas ecoavam. Quem era realmente essa mulher? O que mais estava escondido? E, acima de tudo, poderiam confiar um no outro? A mulher, agora meio caída no chão, reacendeu a tensão. Todos no saguão estavam em estado de choque. Domingos e Elisa trocavam olhares perplexos, enquanto o homem de terno escuro permanecia ali, a ameaça pairando no ar. — O que você quer? Domingos repetiu, mas sua voz estava trêmula e ele parecia encurralado, como se o chão estivesse cedendo sob seus pés. Então, algo inesperado aconteceu. A mulher, aos poucos, levantou a cabeça, os olhos arregalados e determinados. Eles não têm controle sobre isso, sobre mim. Sua voz, embora fraca, exibia uma força que surpreendeu até mesmo os agressores. A multidão ficou atenta, sem saber se aplaudir ou recuar. O homem em frente a eles enrijeceu. Com um movimento brusco, a mulher se levantou de um salto. Ela não era mais a figura cansada e abatida que todos viam até então. Seu olhar carregava uma intensidade quase sobrenatural. Eu sou a chave. As palavras dela cortaram o ar como um raio. O homem no terno escuro teve um lampejo de medo nos olhos, o que não passou despercebido por Elisa. O caos atingiu um novo nível. O homem começou a se afastar, mas a mulher não parava. Você não pode levar isso de mim. A verdade precisa ser revelada. Ela avançou e, num gesto que ninguém esperava, abriu a jaqueta. Um brilho metálico surgiu de dentro da roupa dela. Elisa prendeu a respiração. Era um dispositivo. Um transe que parecia pulsar com energia. O olhar de Domingos se fixou na mulher, e ele parecia confuso, sem saber como reagir. Então tudo aconteceu em câmera lenta. O homem de terno gritou: Não! Não faça isso! Mas já era tarde. Com um movimento rápido, a mulher pressionou um botão no dispositivo. Uma onda de luz iluminou o saguão, e todos gritaram, tapando os olhos. Quando a luz se dissipou, Elisa olhou em volta e o ambiente tinha mudado. O saguão do aeroporto estava vazio. Não havia mais gritos. Não havia ninguém. O caos havia desaparecido, substituído por um silêncio sepulcral. Domingos e Elisa estavam sozinhos, e a mulher havia sumido como um fantasma. Domingos, ainda em estado de choque, virou-se para Elisa. — Onde ela foi? O que aconteceu? Perguntou, sua voz trêmula, mas já havia uma nova determinação em seus olhos. Ela falou sobre a verdade, contou sobre algo maior. Elisa sentiu seu coração disparar. Mas o que isso significa? E o homem? O que ele queria dela? As perguntas fervilhavam em sua cabeça.
De repente, ela percebeu que tinha um vazamento de memórias. Domingos. E se tudo isso estiver ligado a nossos desaparecimentos? E meus pais? A imobiliária? Ele franziu o senho, lutando para encontrar explicações. A mulher, ela pode ter informações que nos ajudem a entender o que realmente está acontecendo. Mas nesse instante, um barulho ecoou através do saguão vazio. Um passo pesado, seguido de risadas ecos entoadas. A porta de embarque se abriu de uma forma abrupta, mas não era um funcionário do aeroporto que entrou. Era o homem de terno escuro, agora acompanhado por 2 outros homens, com sorrisos que não correspondem ao pânico que Elisa sentia. Vocês achavam que estavam seguros? A verdade não se esconde tão facilmente. Os homens avançaram e Elisa sentiu o ar ficar mais denso. O que era essa verdade? O que mais estava em jogo? Domingos olhou fixamente para o homem, determinando seu próximo movimento. Em meio ao confronto crescente, o passado dela e o futuro pareciam unidos em um só destino. Um destino que poderia lançar tudo em uma nova e sombria direção. E enquanto os novos agentes se aproximavam, uma pergunta ecoou na mente de Elisa. O que ela realmente estava disposta a sacrificar para descobrir a verdade? O homem de terno escuro avançou em direção a eles, e a sala pairava em um silêncio aterrador. O rosto de Domingos estava tomado pela tensão, seus músculos contraídos, prontos para qualquer movimento. Elisa, por outro lado, sentia seu corpo paralisado, o medo reverberando como um tambor em seu peito. Vocês achavam que tudo acabaria assim? Ele rugiu, gesticulando com uma mão. Essa mulher teve algo que todos queriam, e a verdade não pode ser escondida. As palavras ressoavam como um. Domingos se posicionou ainda mais firme entre Elisa e o homem, olhos perigosamente fixos no intruso. O que você quer de nós? Ele desafiou, mas Elisa pôde perceber a leve tremura em sua voz. Era um homem determinado, mas nervoso. Quero a resposta que ela tinha. O homem levou a mão ao bolso e tudo ficou em câmera lenta. O próprio tempo parecia hesitar. Então ele puxou algo, uma fotografia. Com um movimento rápido, lançou para frente. A imagem voou e aterrissou aos pés de Domingos. Ela caiu e com isso veio o estalo na mente de Elisa. Era a foto de uma criança, uma menina. Elisa se inclinou para olhar melhor e reconheceu o rosto. Era uma menina que não via há anos. O quê? Isso não pode ser! Sussurrou, suas mãos já tremulando. O homem sorriu de forma sádica, os olhos brilhando. Então você conhece. Linda, não? Domingos a observou, confuso, enquanto a respiração de Elisa ficou irregular. Ela é minha prima. Como você tem isso? Os pensamentos dela dançavam. Que lembrança era aquela? Ela estava aqui, mais do que você imagina, disse o homem, revelando um lado sombrio em sua voz. Sequestrada como seus pais. Tudo isso está interligado. As palavras dele ecoaram como um trovão em sua mente. Os fios de sua vida pareciam se desfazer a cada segunda. O que você está dizendo? Domingos interveio, sua voz subindo, virando-se para ela. Elisa, o que está acontecendo? Eles nunca me disseram, ela murmurou, o mundo girando ao seu redor. Era como se cada fragmento de sua história começasse a se juntar em um quebra-cabeça, mas com as peças erradas. Essa mulher, esta menina, quem era realmente esse homem? Por que ele tinha aquelas informações? O homem começou a avançar e Domingos se preparou para interceptá-lo. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma nova figura surgiu do fundo da sala.
Era a mulher que antes tinha desaparecido. Mas agora ela vinha com uma expressão decidida. "Não!" gritou ela, a voz ecoando forte, e o ambiente voltou a se encher de caos. "Ela é a chave!" A revelação pegou todos de surpresa. O homem atirou um olhar sepulcral, uma expressão que traduzia medo e raiva, enquanto Elisa se perguntava: "A chave para o quê?" "Você não entende. Uma vida foi trocada para tanta mentira, para que você não soubesse a verdade." A mulher falou rapidamente, como se tentasse salvá-los de um destino sombrio. "O que está em jogo é muito maior. Se a vida dela for revelada, outras vidas cairão." Neste momento, o homem não hesitou. A raiva explodiu em sua face e antes que qualquer um pudesse reagir, ele disparou a arma. O barulho ensurdecedor fez todos se jogarem ao chão. Elisa sentiu um frio na barriga e um impulso de se proteger. Mas a mulher ficou no caminho, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Quando a fumaça da explosão se dissipou, Elisa levanta os olhos. O homem estava de pé, mas a expressão em seu rosto era de horror. A mulher estava ferida, caindo lentamente ao chão, a dor visível em sua face. "Fui enganado", murmurou o homem, a arma caindo de suas mãos, totalmente desorientado. Domingos se virou para Elisa. O medo em seus olhos se refletia na profundidade de seu olhar, enquanto seu coração disparava. "Elisa, o que está acontecendo? O que isso significa?" Ela sentia a adrenalina percorrendo suas veias. A conexão com tudo aquilo revelava um labirinto de segredos. E, ao mesmo tempo, uma outra verdade começava a emergir. O que a mulher havia dito antes sobre ser a chave? Seria ela a única que sabia como escapar daquele pesadelo? E, além disso, o que mais estava escondido nas sombras? "Precisamos sair daqui agora. Eu não posso deixar que isso termine assim", gritou Domingos, puxando a mão dela. Enquanto a multidão começava a retornar, Elisa percebeu que a revelação não era apenas sobre o sequestro ou a verdade, mas sobre o que estava prestes a desmoronar em suas vidas. No fundo, sua história ainda estava sendo escrita, e os laços que os uniam poderiam ir além do que imaginavam. Mas uma pergunta ecoava em sua mente: e se a verdade fosse ainda mais devastadora? O que elas realmente eram e a que custo? Domingos se virou para Elisa, seus olhos refletindo uma mistura de preocupação e determinação. "O que está acontecendo?" ele perguntou, o tom de sua voz subindo em tensão. "Precisamos entender isso agora!" Elisa olhou para a mulher caída no chão. O que ela havia revelado antes da explosão de tiros ainda pairava em sua mente. Ela é a chave. O que isso poderia significar? O desespero enchia seu peito enquanto tentava aplacar a confusão. E se o que ela disse for verdade? O que está realmente acontecendo aqui? O homem de terno escuro recuou, claramente abalado pela cena. O seu olhar de raiva estava se transformando em algo semelhante ao medo. "Você não sabe com quem está lidando!" ele gritou, mas já não soava tão seguro. Um tipo de vulnerabilidade ficou evidente. De repente, um tremor percorreu o chão, como um sinal de que algo estava muito errado. A luz piscou e, num instante, os painéis do saguão começaram a deslizar. A segurança da estrutura estava ameaçada. Elisa olhou para Domingos, seus olhos expressando uma comunicação silenciosa. O que fazer? Era um descontrole, um colapso iminente. Está tudo desmoronando! Alguém gritou,
e a multidão começou a se dispersar de maneira caótica, correndo em direção à saída. Mas as portas estavam trancadas. O pânico se espalhava, juntamente com gritos e empurrões. Domingos apertou a mão de Elisa, puxando-a para perto, enquanto tentava encontrar um caminho seguro. Precisamos escapar! Agora! A voz dele era firme, mas a vulnerabilidade dela era palpável, o medo espremendo seu coração como uma prensa. A mulher! Onde está a mulher? Elisa se virou, aterrorizada. Mas não havia sinal dela. Ela pode ter informações que mudam tudo. O que ela sabe? O homem de terno escuro balançou a cabeça, rindo de forma maníaca. Vocês acham que podem escapar? Olhem ao redor! A verdade vai se revelar de qualquer maneira. E, antes que pudessem reagir, ele piscou para um dispositivo em seu punho. Era como se houvesse um plano em andamento, algo além do que haviam imaginado. E então o saguão explodiu em um clarão ofuscante, e no meio da luz, Elisa sentiu uma energia pulsando no ar. Era como se sua vida estivesse girando, como se tudo ao seu redor estivesse se transformando em um turbilhão. Quando a claridade se assentou, o impacto foi devastador. O ambiente mudou não apenas em aparência, mas na própria essência. O que antes era um espaço familiar de espera se transformou em um labirinto escuro, paredes frias e sombras que pareciam se mover. Elisa e Domingos agora estavam cercados por figuras encapuzadas, que pareciam ter surgido do nada. As vozes ecoaram em uníssono. Você não tem ideia do que realmente está acontecendo. Uma delas, com uma voz que cortava como uma lâmina, continuou. A verdade sobre sua família está mais perto do que você imagina. Elisa ficou paralisada. O que vocês sabem sobre meus pais? Ela não conseguia controlar o tom de desespero na voz. Eles eram parte de algo muito maior. Disse uma figura, o olhar intenso. Você é... Eles estão vivos. As palavras despencaram sobre Elisa como um peso colossal. O choque foi imediato. Como assim vivos? Perguntou, balançando a cabeça, lutando contra a confusão que se instalava. Era demais para processar. E a mulher? A mulher era uma traidora ou a chave? Domingos perguntou, sua voz firme ainda, mas o tremor começou a crescer. A figura riu, um som gélido. A escolha é sua, Elisa. Você pode continuar a busca pela verdade ou ficar presa a esta mentira. A conexão que você tem com ela é o que pode salvar ou condenar seu destino. Ela estava tão confusa que mal conseguia respirar. Tudo o que acreditava sobre seus pais e sua vida estava rodando em um efeito dominó. Mas como vocês sabem tudo isso? Uma nova figura entrou em cena. Era a mulher, ferida, mas agora com uma energia claramente diferente. Ela olhou para Elisa e Domingos com um ar de urgência. Elisa, não acredite neles. Eles querem algo que você ainda não entende. O tumulto crescente fez o ambiente parecer que estava prestes a explodir novamente. As sombras começaram a se mover de maneira frenética e o chão vibrou outra vez. A mulher começou a se afastar e o olhar de Elisa e Domingos se encontraram. Era questão de confiança agora. O que deveriam fazer? E no meio de tudo isso, uma última revelação se espalhou. Seus pais não estão apenas desaparecidos. Eles foram sequestrados para esconder uma conexão que você nunca imaginou ter com este mundo. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas não sem uma consequência devastadora. A verdade estava prestes a ser revelada, e Elisa, de alguma forma,
era o centro disso tudo. Mas até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade sobre sua linha de sangue e seu papel em um jogo mais profundo do que jamais pensou? O que aconteceria quando finalmente soubesse? As luzes das sombras começaram a se apagar, mas a história estava longe de acabar. A mulher, ferida no chão, olhou para Elisa e Domingos, com olhos que brilhavam como se carregassem um segredo mortal. Ela é a chave, repetiu, sua voz desesperada. O homem de terno escuro hesitou, uma expressão de preocupação tomando conta de seu rosto, como se um ponto frágil de sua máscara estivesse à beira. O que isso significava para ela? Para seus pais? Do que você está falando? Domingos exigiu. Sua voz firme, mas a inquietação em seus olhos era inegável. A tensão crescia, e o ar ficou pesado e elétrico. A mulher ergueu uma mão com esforço, mas uma chama inextinguível ainda queimava dentro dela. Elisa, você não entende? As vidas que você conhece não são como você imagina. Ela ofegava, as palavras quase escapando. Seus pais, eles foram escolhidos. Mas você precisa saber a verdade. O homem de terno riu, mas não havia humor em sua risada. Escolhidos para o quê? Para serem arrastados para este jogo de sombras? Ele se virou para a mulher, o desprezo evidente em sua voz. Você não pode dizer a ela. Não agora. Com um movimento repentino, a mulher se endireitou um pouco, como se a determinação dela tivesse superado a dor. Você tem que ouvir. Eles nunca estiveram tão longe. Tudo foi uma encenação. O chão tremeu de novo e Elisa sentiu medo e confusão. Encenação? Seus pensamentos estavam em turbilhão enquanto tentava juntar as partes. O homem, cada vez mais desesperado, gritou: Silêncio! Chega! Ele inclinou-se em direção à mulher como um animal encurralado. Mas, antes que pudesse agir, uma luz ofuscante irrompeu do dispositivo preso ao peito dela, envolvendo tudo ao redor em um brilho intenso. Elisa fechou os olhos, sentindo o calor da luz penetrar sob sua pele. Quando abriu os olhos de novo, a cena diante dela estava completamente transformada. O saguão havia desaparecido, dando lugar a uma sala escura, com uma mesa longa e um mapa enorme afixado em uma parede. Havia figuras encapuzadas ao redor, todas olhando para eles. As vozes murmuravam em uníssono. Rituais. O homem de terno escuro estava ao lado da mesa, a expressão mudando de confiança para pânico. O que é isso? Como aconteceu? A mulher passou a mão pela franja, revelando uma cicatriz que Elisa nunca tinha notado antes. Algo clicou dentro dela. A mulher parecia diferente, quase familiar. Elisa, o que você pensou que era verdade era apenas a superfície. Os rostos se viraram para a mulher enquanto ela falava. A realidade é pior. A vida que você conhece é uma farsa, uma fachada. O homem começou a recuar e Elisa sentiu seu coração acelerar. Anos de busca finalmente desmoronando na frente dela. Você tem que decidir, Elisa. Você quer saber? A vida nunca foi o que parece. E eles sempre estiveram a um passo à frente. Mas você é a resposta para tudo. As palavras da mulher cortaram o silêncio como uma adaga. Nesse instante, o relógio na parede soou. Um eco inquietante. Domingos olhou para Elisa. Algo no olhar dele mudando. A confiança evaporando. O que você quer dizer com isso?
A pergunta escapou de seus lábios, mas já estava muito atrasado. A mulher agarrou o peito, como se fosse disso que se tratava a verdade. Por favor, a escolha é sua. Não deixe que eles dominem tudo. Um golpe repentino, um dos encapuzados pulou para a frente e a tensão estourou em um clímax insuportável. O homem de terno escuro gritou. A próxima cena foi rápida e brutal. Aquele homem se virou para Elisa, os olhos cheios de frustração e desespero, e num instante de pura fraqueza ele apontou. Você nunca deveria ter vindo aqui. A verdade não é o que você imagina. E em uma fração de segundo, puxou uma arma. Bang! O som ecoou e o mundo de Elisa se desfez em fragmentos. O que ela viu em seguida foi a mulher caindo. Coragem! Antes de desmaiar, antes de deixar a luta, uma última frase. Não sou quem você pensa que sou. O coração de Elisa acelerou. O que era isso? E antes que pudesse digerir, a mulher desmoronou. E então, tudo virou caos. O tecido da realidade dela estava se rasgando. Domingos gritou seu nome, mas o pânico a consumiu. O que realmente estava acontecendo? Ela sentiu uma mudança drástica no ar. E antes que pudesse entender a cena, a mulher desapareceu na escuridão. As sombras começaram a agir outra vez, e o sussurro das vozes podiam ser ouvidos. Mas era o ritmo daquele eco, a verdade se misturando à escuridão, que deixava um buraco enorme no seu estômago. Elisa olhou em volta, confusa, envolta em medo e desespero. Foi então que percebeu. A escolha que ela tinha que fazer estava prestes a revelar um novo caminho, e as consequências poderiam destruir tudo o que ela conhecia. E antes que pudesse dar um passo, algo pesado caiu ao seu lado. Era o dispositivo que a mulher usava, ainda pulsando. O que aquela mulher sabia? E, acima de tudo, quem era ela realmente? Havia mais por trás desse jogo do que qualquer um poderia imaginar. E a verdade seria a maior traição de todas. Elisa olhou para o dispositivo no chão, pulando de medo. O brilho ainda pulsava, como se tivesse vida própria. Ela sentiu um nó na garganta. O que eu faço com isso? A pressão dos encapuzados aumentava. Domingos agarrou sua mão. A tensão entre eles se intensificava. Os murmúrios das figuras encapuzadas ecoavam como sussurros traiçoeiros. Você não sabe nada sobre quem realmente é. Uma delas falou, o tom cheio de desdém, mas a confiança estava em crise. Elisa não sabia se devia acreditar. Estava cansada de segredos. O rifle do homem de terno escuro balançava. Sua expressão estava repleta de raiva, mas também havia um resquício de medo. Liberte-se desse dispositivo. Não deixe que a verdade seja sua perdição, ele gritou. E o caos começou a brotar novamente na sala. O que isso significa? Perguntou ela, mas a pergunta mal saíra de seus lábios quando o chão começou a tremer mais uma vez. E as luzes piscavam com uma intensidade aterrorizante. As figuras encapuzadas pareciam nervosas agora. Havia uma energia no ar, algo pesado, como se algo muito maior estivesse à espreita. Domingos puxou Elisa mais perto, seu olhar fixo na mulher ferida. Ela sabia de algo que eles não querem que você descubra. A voz dele era aflita. E antes que pudesse processar, tudo mudou rapidamente. A mulher começou a levantar-se, embora estivesse ferida e tensa. Ela apertou a mão no dispositivo e uma onda de luz irrompeu do objeto, banhando a sala numa claridade quase divina.
Vocês realmente não podem entender o que está acontecendo. Ela respirava, claramente debilitada, mas determinada. Mas, Elisa, você deve conhecer sua verdade, antes que seja tarde demais. O homem de terno gesticulou. Mas então tudo ficou silencioso. A mulher olhou diretamente para Elisa, uma faísca de reconhecimento atravessando seus olhos. Você é a cura. Você pode acabar com isso. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Elisa ficou paralisada. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O homem, agora em pânico, gritou: Você não sabe quem você é! Você puxou a corda errada! Ele caiu ao chão, lutando contra a pressão que o cercava. De repente, uma figura corpulenta e encapuçada avançou. O coração de Elisa acelerou. Temos que ir! Agora! Ele estendeu a mão e, em um movimento súbito, a luz do dispositivo explodiu de novo, derrubando todos ao chão. O impacto era brutal. O chão se desfez sob eles e, antes que soubessem, caíam em um abismo de escuridão. Elisa gritava. O desespero se agolpava em sua garganta. E a última coisa que viu foi o olhar de Domingos, cheio de terror e amor. Então, tudo estava em silêncio. Elisa acordou em uma sala estranha, com as paredes cobertas de símbolos antigos. O cheiro era de terra molhada e sua cabeça doía. Mas havia algo diferente, uma sensação de familiaridade. Do seu lado, Domingos estava acordado, os olhos arregalados. Elisa, onde estamos? Ela não tinha ideia, mas havia uma pulsação dentro dela, a conexão do dispositivo ainda ecoando na mente. Domingos, eu me lembro de algo. A mulher, ela disse que eu sou a cura. O que isso significa? Domingos olhou em volta confuso. Cura para o quê? Mas enquanto tentavam juntar as peças, uma voz ecoou na sala. Vocês estão mais perto do que imaginam. A figura encapuzada que tinha avançado antes apareceu, sem medo agora. Elisa, você deseja saber a verdade? Então prepare-se, porque ela será mais devastadora do que você pode suportar. A mulher era muito mais do que parecia, e a ligação com você vai além. Os olhos de Elisa se arregalaram, e uma sensação de frio subiu pela sua espinha. Ela olhou para Domingos, a voz da figura reverberando como um eco de um pesadelo. O que você quer dizer? O que mais está em jogo? A figura sorriu travesso, aquele olhar sombrio. Por que você não mesmo pergunta à sua mãe? Ela está mais próxima do que você imagina. As palavras ecoaram, e naquele instante, o mundo de Elisa desmoronou novamente. Mãe? A ideia de que a resposta estava mais perto do que parecia, mas a revelação mais horrenda estava prestes a se desenrolar. O fio da verdade estava se estendendo, e o que seria revelado se acontecesse desafiaria tudo o que acreditava saber. Que segredos poderiam a sombra esconder? O que ela acabara de descobrir acabaria virando um pesadelo. Elisa olhou para o dispositivo que ainda pulsava no chão, seus pensamentos girando como um redemoinho. O que significava ser a cura? E quem era aquela mulher realmente? A figura encapuzada começou a falar novamente, mas suas palavras soavam distantes, como um eco perdido em meio à confusão. O tempo está se esgotando, gritou. A verdade deve vir à tona agora. Mas Elisa só conseguia olhar para Domingos, que a fitava com um misto de preocupação e encorajamento. Ela precisava de uma resposta.
E enquanto seus corações batiam acelerados, as sombras pareciam dançar ao redor deles, pulsando com uma energia estranha. Você tem que decidir, Elisa. O que vai fazer? A voz da figura misturava-se ao murmúrio crescente da sala, e naquele instante, tudo se intensificou. Com um gesto rápido, Elisa pegou o dispositivo. Ele era leve, mas seu poder parecia esmagador. Antes que pudesse tomar uma decisão, um estrondo ensurdecedor ecoou nas paredes. O teto começou a tremer e pedaços de gesso despencavam. O pânico tomou conta. "Corram!" Domingos gritou, puxando Elisa pela mão. Mas antes que eles pudessem se mover, a luz do dispositivo explodiu, preenchendo a sala com um brilho ofuscante. Num instante, tudo mudou. Quando a luz se dissipou, Elisa estava em outra sala, agora com paredes vermelhas e uma enorme mesa de madeira. Ela não tinha ideia de onde estava. Confusa, olhou para Domingos, que também parecia atordoado. Estranhamente, estavam com um grupo diferente de pessoas, todas sentadas em volta da mesa. Uma mulher, com cabelos longos e um olhar intenso, estava prestes a falar. "Vocês finalmente chegaram. A verdade sobre sua família está prestes a ser revelada." O coração de Elisa disparou. Como ela sabia sobre os pais dela? "Quem é você?" Domingos perguntou, a voz tremendo. A mulher sorriu, mas havia algo ameaçador em seu olhar. "Apenas alguém que está aqui para ajudar, mas também para corrigir o que foi feito." "Corrigir?" Elisa repetiu, sentindo um nó na garganta. "O que você sabe sobre os meus pais?" A mulher ergueu uma mão. "Por que você acha que seus pais estão desaparecidos? Eles foram parte de algo muito maior, algo que você não poderia compreender na sua inocência." As revelações faziam a cabeça de Elisa girar. "O que você quer dizer com inocência?" Sua voz falhou. "Eles estão vivos, não estão?" A mulher inclinou-se para a frente. "Sim, mas a verdade é que eles não sabiam que estavam sendo observados." E com um movimento despretensioso, ela puxou uma foto de dentro do casaco. O coração de Elisa parou. Era uma foto dela, mas com um garoto que ela não reconhecia. "Quem é esse menino?" ela perguntou, a voz hesitante. "Esse menino é seu irmão." A mulher respondeu com uma calma implacável. O choque a atingiu como uma onda. "Um irmão? Como assim?" "E você precisa entender que a conexão é mais profunda do que imagina." Domingos analisou a foto, depois olhou para Elisa, seu olhar agora carregado de dor. "Por que você nunca me contou isso? Você sabia?" Ele perguntou, a traição impregnando suas palavras. "Eu não sabia. Ninguém me contou." Ela gritou, a voz quebrando. A mulher interveio. "Vocês precisam se concentrar. A ligação entre vocês e seus pais é o que pode salvá-los. Mas não sem uma escolha arriscada." Um estrondo aconteceu novamente e a sala tremeu. "O que você quer de nós?" Domingos questionou, a raiva começando a despontar. A mulher olhou nos olhos de Elisa. "A verdade é que você pode decidir entre buscar seu irmão ou continuar a ver suas vidas serem desmoronadas." "Mas há uma condição!" O coração de Elisa apertou. Qual condição? Ela não sabia até onde estava disposta a ir. "Vocês precisam dar o próximo passo, e isso pode significar sacrificar um ao outro." As palavras dela explodiram como um choque elétrico.
Sacrificar um ao outro? Elisa sentiu uma onda de desespero. O que eles teriam que fazer? O que mais eles teriam que perder? Domingos olhou para ela, a expressão agora um misto de dor e determinação. Por favor, me diga que isso não é verdade. E naquele instante, enquanto o chão tremia e as sombras dançavam novamente, Elisa percebeu que o verdadeiro teste não era apenas sobre encontrar seus pais ou seu irmão, mas sim sobre o que estavam dispostos a fazer um pelo outro. O peso da escolha começava a se instalar em seus corações, e tudo estava prestes a mudar para sempre. Elisa sentiu o coração disparar enquanto a verdade se revelava diante dela. O que é Seracura? Um peso insuportável parecia pairar no ar, e a fragilidade daquela promessa estava prestes a estourar. A voz da mulher ecoava em sua mente. Elisa olhou para Domingos. O medo nos olhos dele misturava-se com a determinação. Eu não quero perder você, ele disse apertando a mão dela. Era um apelo poderoso, um grito contra o inevitável. Enquanto as paredes tremiam, as sombras ao redor deles pareciam dançar em um ritmo frenético. Se você não agir, a escuridão tomará tudo, a figura encapuzada advertiu, intensificando a pressão. Mas Elisa sentia como se estivesse em um pesadelo, presa entre a escolha de salvar sua própria vida ou colocar em risco a vida de quem amava. Eu não sei se consigo fazer isso. Sua voz saiu quase em um sussurro, mas a verdade era que ela não sabia o que significava Seracura. O dispositivo começou a ulçar em sua mão. O que ele poderia realmente fazer? Uma onda de fervor percorreu a sala, e o medo de fracassar a envolveu como uma névoa densa. Você precisa acreditar. A luta não é só sua, é nossa! Domingos gritou, fazendo seus olhos encontrarem os dela. O vínculo entre eles era palpável, e naquele momento, Elisa compreendeu que a escolha precisava ser feita juntos. Não era preciso escolher entre amor e sacrifício, mas sim unir-se na dor e na luta. Certo, Elisa gritou, inspirando coragem. Vamos a isso. Eu não vou deixar que a escuridão vença. Com isso, ergueu o dispositivo para o alto. Uma luz intensa irrompeu, envolvendo toda a sala em um brilho radiante. O poder do dispositivo parecia ressoar com seu coração. E as sombras começaram a retroceder, a escuridão se desfazendo numa fração de segundo. A figura encapuzada hesitou, o olhar vazio de confiança transbordando em desespero. O que você fez? Gritou, enquanto a luz do dispositivo se intensificava. Elisa e Domingos se entreolharam, um sorriso de realização iluminando os rostos deles. A luz clareava não apenas o espaço ao redor, mas também seus corações. Eles estavam se unindo em um ato de coragem. Então, a sala parecia se desvanecer, as paredes pulsando até desaparecerem. Quando a luz finalmente se dissipou, Elisa se viu em um vasto campo, repleto de flores. O céu era azul e radiante, e no horizonte, uma silhueta se aproximava. Era uma mulher, alguém com quem ela tinha uma conexão instintiva. O coração dela disparou ao reconhecer o semblante daquela mulher. Você finalmente chegou, Elisa, disse a mulher, com um sorriso caloroso. Eu sempre soube que você cumpriria seu destino. Você é minha mãe? Elisa perguntou, a voz tremendo de emoção. As lágrimas escorriam pela face da mulher, mas ela sorriu. Sim, e agora você é livre para escolher seu caminho. Domingos estava ao seu lado,
O olhar dele brilhava com amor e esperança. Juntos, eles avançaram, confrontando o passado, mas também prontos para abraçar um futuro despreocupado. A liberdade e a luz os cercavam, e a possibilidade de uma nova vida parecia se revelar diante deles. Essa é a hora, o início de tudo, disse a mãe de Elisa. Agora, vocês têm a força para mudar o mundo. Naquele instante, tudo fez sentido. O amor era a chave, e a conexão que tinham uns com os outros formava a base para um novo começo. Elisa olhou nos olhos de Domingos, sentindo a energia pulsar ao seu redor. O que viriam a seguir era o mistério, uma nova aventura regida pelo amor e pela coragem. Mas antes que pudessem avançar, um tornado de sombras se formou atrás deles. As figuras encapuzadas estavam de volta e o desafio ainda não havia terminado. Entre o medo e a esperança, Elisa respirou fundo e se preparou para a luta que viriam a enfrentar juntos. O que será que o futuro guardava? O mistério estava apenas começando. E aí, pessoal, essa história incrível chegou ao fim. Mas não se esqueça de que novas aventuras estão por vir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e garantir que essa comunidade incrível continue crescendo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Não espere nem mais um segundo. Este é o momento para demonstrar seu apoio e se juntar a nós na próxima jornada. Vamos juntos!